Aleluia. Aleluia, amados. Vocês estão com expectativa no Senhor? Deus é bom, não é? Amados, antes de começar, eu queria passar um tempinho orando com vocês. Pode ser? E quem flui em línguas, vamos fluir, amém? Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite abençoada na Tua presença, Senhor Jesus. Obrigada por cada pessoa que aqui está presente, Senhor. Obrigada porque eu creio, Senhor, eu creio que cada pessoa que está aqui, ó Pai, não está aqui em vão, ó Pai. Aleluia. Ainda creio, Senhor Jesus, pessoas sendo atraídas aqui na Tua presença, ó Pai. Independente do horário, mas existem pessoas sedentas de Ti, querendo aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Então, que o Senhor possa estar atraindo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E que cada palavra que aqui for ministrada, Senhor Jesus, que seja totalmente o Senhor, à luz da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Me usa, Pai, como vaso e instrumento em Tuas mãos, que a minha boca seja a Tua boca, Pai, no nome do Senhor Jesus. E assim como já foi orado, qualquer distração ou tudo aquilo que venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem preparado para a noite de hoje, ó Pai, caia por terra no poder e na autoridade que existe no nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Oh, decandra laramá, decide rebre decandra laramá. Aleluia. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Aleluia. 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 Santo tu és. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém? Deus é bom, amém? Você está com expectativa no Senhor, amadas? Deus é muito bom, pode ficar à vontade, sentar. Amados, hoje foi um dia bem corrido, mas Deus é muito bom e Deus é fiel, amém? Eu larguei absolutamente agora, acho que foi 8 horas, peguei o aplicativo e cheguei aqui para compartilhar do amor de Deus, amém? E quanto sabe que esse ano está sendo falado muito sobre o quê? Expansão. E aí eu estava meditando na palavra e queria saber o que eu poderia compartilhar. Às vezes a gente tem dificuldade de como que a gente vai expandir no Senhor, amém? Existe uma palavra que eu creio que é a expansão aqui para o quê? Para a igreja, amém? Mas sempre quando é falar de expansão, a gente crê que é paredes alargadas aqui da igreja, não é isso? Mas a expansão não é apenas isso. Eu creio que Deus tem para nos expandir em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, às vezes, a gente, por falta de conhecimento da própria palavra, às vezes não, na verdade, Deus quer superabundar na nossa vida, amém? Porque Deus é o quê? O Deus de abundância. A gente pode até pedir, orar, imaginar, mas Deus tem sempre mais para a nossa vida. Amém? Sendo que, por falta de conhecimento de determinadas áreas da nossa fé, da nossa área, a gente não consegue exercer a fé. Então, eu já ensinei algumas disciplinas no discipulado, enfim, e Deus me trouxe a memória de uma disciplina, que é Fundamentos da Fé. Alguém aqui já teve aula de discipulado aqui na igreja? Teve? Tem essa matéria aqui também? Fundamentos da Fé? Então, eu vou compartilhar um pouquinho. Eu até ia falar com o Gleison sobre isso, mas não deu tempo, mas eu acredito que tudo bem, não é? Então, amém. Então, primeiro eu queria falar de uma forma mais conversando, como já foi feito uma vez aqui com o Gleison, de uma maneira mais interativa. Então, eu queria questionar primeiro a vocês. O que vocês têm ideia a respeito de fé? O que vocês poderiam falar a respeito de fé? O que vocês acham que é fé? Amém. O que mais? Só isso? Aleluia. Então, vamos abrir aqui a apostila. Eita, nem eu imaginava que eu ia falar assim. Aleluia, Deus é bom. Amém, amados? Então, em Romanos, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Hoje a gente vai passear um bocadinho na palavra, tá? E tem um tempo ali, eu não quero estourar o tempo, então vai chegar um momento que eu vou ficar lendo e vocês vão me acompanhando, amém? Vocês chegaram lá?
Romanos 1:7. Perdão, Romanos 1:17. É isso mesmo, Romanos 1:17. Posso? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá em fé. Quem é justo aqui? Aleluia. Amém. Então, a fé nada mais é do que um estilo de vida. Então, está certo que a gente vive o quê? Pela fé, e a gente, vivendo pela fé, a gente automaticamente atrai tudo aquilo que não existe como se já existisse. Amém? Então, de fé em fé, a gente vai o quê? Aprendendo mais de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, a gente primeiro precisa conhecer a respeito da fé, do que é fé e do como viver em fé. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente começa a entender também a boa vontade que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus, às vezes, ele tem tantas coisas grandes na nossa vida, mas se a gente não tiver a convicção em Deus, a gente é como se estivesse levantando barreiras daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu vou falar um pouco de mim. Eu não imaginava que eu estaria aqui hoje da forma como eu vim. Eu sempre orei a respeito de vir para cá, para Portugal, de viver aqui em Portugal, mas eu não imaginava de como isso iria acontecer. Mas Deus tinha colocado isso no meu coração, que eu iria viver isso aqui. Amém? Não por questões de mudança necessariamente de vida, que muita gente almeja várias coisas na nossa vida. Amém? Sendo que eu sempre tive a intenção no meu coração também de fazer a vontade de Deus. E Deus sempre colocou no meu coração, nesse sentido também, esse local. Mas eu creio também que Deus tem grandes coisas na minha vida. Eu não sei se vou permanecer aqui, não sei se eu vou para outro lugar. Mas o que eu estou querendo falar com isso, amados, é que se eu não tivesse a convicção em Deus, como eu tenho, como filha amada de Deus, que é cuidada por Ele, e que Ele me provê de tudo, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho plena convicção disso. E talvez vocês possam estar pensando determinadas coisas na vida de vocês, que vocês podem até se identificar. Eu creio desse jeito. Ou seja, muitas coisas que vocês já almejaram e vocês já superaram, já chegaram, vocês conseguem entender que tipo é Deus cuidando de vocês? E, amados, aquilo que você, talvez ainda, Marina, eu ainda não tive essa experiência, eu almejo determinadas coisas, eu espero no Senhor, isso ainda não aconteceu. Amados, por mais que algumas coisas tenham acontecido, Deus sempre tem muito mais, então a gente nunca tem que parar a nossa expectativa no Senhor. Amém? Porque tem dois lados também. Existe aquilo dali que, quando você conquista, você já fica acomodado, já conquistei. Mas, na verdade, Deus tem sempre mais. A gente tem que ter sempre o quê? Querer mais conhecer o Senhor, a gente querer mais aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? E, a partir do momento que a gente vai alcançando determinadas coisas, não é apenas para saber da fidelidade do Senhor, mas é para ajudar as outras pessoas que almejam as mesmas coisas, mas estão com dificuldade. Então, naquilo que a gente é aprovado, a gente pode o quê? Ajudar a outra pessoa. Amém? Então, a partir do momento que a gente vai conquistando, a gente vai expandindo determinadas áreas na nossa vida, a gente consegue o quê? Ajudar o nosso próximo a expandir. E, às vezes, o que é um empecilho é justamente a falta de entendimento e do conhecimento do que é fé, do que é viver em fé. E que entender que isso é um estilo de vida. Amém? Eu lembro que logo... não vou falar o tempo, para não... vou falar. Uns 10 anos atrás... Mas continuo muito nova. Aleluia. E eu estava estagiando na Compesa. Eu não sei se nos outros estados do Brasil é Compesa, eu acho que é só ali, né? É uma corporativa pública, vamos dizer, que vem abastecer a parte de água de toda a região, né, do local e tudo mais. Então, a Compesa está para ser privatizada, eu não entendo muito bem, mas é esse órgão, amém? Então, eu estava estagiando na área de engenharia e tudo mais, e quando eu estava lá fazendo, tinha algumas pessoas que mal tinham me visto, e sempre diziam assim, tu és evangélica, tu és cristã, ou seja, às vezes a gente pensa que não, mas a gente solta esse aroma.
entende? É o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, a nossa postura, entende? As pessoas percebem que existe algo diferente de você. Então, eu entendo que isso daí é uma segurança para mim, que, de fato, isso é um estilo de vida. A gente não precisa necessariamente estampar na cara de falar. É a nossa prática, nosso estilo de vida, a gente já está mostrando que a gente vive em fé. Amém? Vou chegar lá ainda nos fundamentos de fé, tá vendo? Vou introduzindo para que a gente possa entender melhor, tá bem? Então, tudo isso vem acontecendo ao longo da minha vida no Evangelho, e eu fui o quê? Me aprofundando cada vez mais na palavra. E a fé, ela, além de ser um estilo de vida, ela é algo que a gente tem que ser praticado e esticado. Amém? Então, existe fé que, na verdade, Deus ele distribuiu uma medida de fé para cada um. Amém? Sendo que, com essa medida de fé que cada um tem, existem atividades, né, ao longo da nossa vida, que a gente vai passar por certas provações. Mas em Deus nós somos o quê? Mais que vencedores. Amém? Mas é nisso daí que a gente vai exercendo a nossa fé, a gente vai esticando a nossa fé. E naquilo que a gente é provado, a nossa fé, ela vai, como posso dizer, sendo potencializada. Vocês conseguem entender? E aí é nesse momento também que a gente entende que a fé, a gente já entendeu que ele é um estilo de vida. A fé é algo que nada mais ela é como se fosse uma ferramenta poderosa que faz com que a gente venha a ultrapassar determinados limites em Deus. Amém? E é também com essa fé que a gente consegue, como posso dizer, auxiliar os nossos irmãos. Amém? E a gente vai expandindo no Senhor. E a gente tem a convicção de que nós somos o quê? Justos. Amém? Que a gente foi o primeiro versículo que a gente leu. Então, a fé, ele é um estilo de vida do cristão. Pela fé, somos salvos, curados, prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus em nossas vidas. Quem tem promessa no Senhor? Aleluia. Hebreus não precisa abrir. Hebreus 11, versículo 6, ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Eu sempre costumo dizer que a inimiga da fé, que a inimiga da unção, ela é a distração. Amém? Ou seja, tudo aquilo que é contrário da fé, ela é como se estivesse anulando tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente precisa ter o quê? A nossa convicção em Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E, às vezes, Deus tem tantas coisas maravilhosas na nossa vida que a gente deixa de receber pela falta de convicção. E daí você me pergunta, e o que é que Deus tem para a minha vida? Amados, tudo que tem escrito na palavra de Deus, que fala o que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Deus, a Bíblia fala a respeito disso tudo. Então, mais uma vez, eu torno a dizer, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque é por falta desse conhecimento que a gente perece nessas áreas que a gente quer tanto evoluir. Amém? Então, a gente retrocede. Então, se somos filhos de Deus, é mais do que importante a gente nos identificarmos com Ele, de entender o que nós somos nele. E tudo isso está onde? Está na palavra de Deus. Então, a gente, a partir do momento que a gente se aprofunda em Deus, a gente procura conhecer mais a Ele, ao mesmo tempo a gente está se conhecendo e conhecendo o nosso propósito de vida, nas áreas que a gente precisa expandir no Senhor. Amém? Porque eu creio que todos os dias da nossa vida já estava o quê? Escrito no Senhor. E os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito é o quê? Pensamentos de paz. Amém? Então, aflições podem acontecer na nossa vida. Coisas que a gente menos espera, a gente está passando. Mas em Deus nós somos o quê? Mais do que vitoriosos em Deus. Então, isso dali, aquilo dali é para mostrar que é algo que a gente vai ser, sim, provado, mas crendo que nele nós já vencemos. Então, a gente vai
criando capacidades e novas habilidades no Senhor de superar aquilo dali, ser aprovado e, mais uma vez, ajudar o nosso próximo. Então, é isso que a gente vai expandindo no Senhor. Amém? Estão pegando, né? Glória a Deus. Então, vem o questionamento. De fato, o que é? O que é fé? A palavra traduzida por fé no Novo Testamento é a palavra grega pistis, que o dicionário do Novo Testamento define como persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. A definição bíblica é encontrada em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Entendendo que fé é estar plenamente convicto de coisas e fatos que não podemos ver. Então, eu tinha a convicção daquilo que eu iria viver hoje, mas eu não sabia como iria acontecer. E simplesmente as coisas aconteceram. Amém? Então, assim, a respeito de cada passo que a gente faz na nossa vida, sendo guiado por Deus, Ele nos leva em lugares que a gente menos espera e da maneira que a gente menos espera. Amados, quando a gente tem convicção, Ele realmente cuida de nós, Ele nos provê de tudo. Amém? Mas a gente precisa estar guiado por Deus para que a gente possa estar tomando as decisões certas na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa, que eu sempre repito: as coisas mais simples são as mais decisivas na nossa vida. Talvez você não consiga entender, mas decisões muito simples na minha vida, eu consigo entender que fizeram a trajetória mudar completamente na minha vida. E são essas coisas mais simples daí que eu vejo que é importante eu ter sido guiada por Deus. Amém? As nossas relações com pessoas, na nossa família, no nosso trabalho, coisas simples. Tudo pode ser decisivo. E mais do que isso, é aquilo que a gente semeia. Amém? Quando fala de semeia, não é apenas de oferta, de você dizimar, de obedecer ao Senhor, mas é semear com a nossa vida, o nosso estilo de vida. Mais uma vez eu falo, fé é um estilo de vida. Então, quando a gente vive de fé em fé, né, a cada decisão, ou seja, uma atitude de fé, convicta naquilo dali, não só em oferta, mais uma vez eu falo, mas deixa eu dar só um exemplo. Teve uma vez que eu estava realmente louvando no Senhor, estava escalada no dia, não aqui, na outra igreja, mas de longe eu vi uma pessoa que estava realmente precisando de um abraço. Sendo que nesse dia eu não estava muito bem também. Amém? Mas eu obedeci. Então eu precisei o quê? Semear aquele abraço. E depois essa pessoa, ela foi e falou: Marina, obrigada, porque aquele seu abraço foi o Espírito Santo me abraçando. E, amados, eu estava vivendo um momento na minha vida muito conturbado, em várias áreas da minha vida. Mas, por eu estar obedecendo ao Senhor em simples atitudes, eu pude ver e desfrutar até hoje a gratidão e o cuidado de Deus na minha vida, como nunca vivi antes. Amém? Então, às vezes, a gente fica muito questionando: Senhor, eu não vejo isso na minha vida, eu sinto necessidade disso, disso e disso. Então, como que eu posso ajudar a pessoa se eu tenho essa mesma necessidade? Amados, com o pouco que você pode fazer, você faça. Obedeça. Não espere você estar naquele nível elevado que você almeja para poder compartilhar. Amém? Mas se você já pode ajudar de agora, semear de agora, obedecer agora ao Senhor, faça, porque aquilo que Ele tem para a sua vida vai ser abundante. Amém? Então, a gente entendeu agora o que é fé, né? Mas como é que essa fé chega? Marina, eu não consigo entender. Eu já vi que a fé é um estilo de vida. Eu entendo que eu preciso ter a convicção em Deus, né? De fé, de não duvidar no Senhor daquilo que Ele tem para a minha vida. Mas ainda tenho necessidade, ainda tenho uma dúvida de como que essa fé chega. Como é que essa fé chega? Eu não entendo. Acredito que tenha pessoas aqui que são novas no Senhor e tem esse mesmo questionamento, assim como eu já tive uma vez. Eu não entendia como é que a fé chega, nem muito menos como é que eu iria exercer essa fé. Amém? Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele fala: de sorte que a fé é pelo ouvir,
e ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí eu pergunto, o que você tem estado exposto? Do que você tem ouvido? Amém? A gente pensa que não, mas tudo que a gente ouve, a gente consome de fato. Consumir não é apenas uma alimentação, que a gente, pelo menos, 3 vezes por dia, não é? Mas a gente alimenta o nosso espírito, a gente traz segurança no nosso espírito quando a gente ouve aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso daí ele vem através de ministrações. Deixa eu beber água, por favor, só um minutinho. Desculpa. Não sei se vocês estão percebendo, eu ainda estou um pouquinho agitada. Estou tentando me controlar, porque eu acabei de sair de um lugar, vim para cá. Não sei se vocês são assim, eu fico na adrenalina ainda. Aí tenho que ir me acalmando, mas o Espírito do Senhor está aqui, amém? Glória a Deus, o inimigo já é perdedor. Aleluia, glória a Deus. E quando é que eu estava? Como é que a fé, ela vem, amém? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem por pedir, isso mesmo. Porque a partir do momento que a gente pede necessariamente, deixa eu explicar, tá bom? A gente poderia até pedir uma determinada fé, Senhor, me ajuda, tá? Isso daí não é mal. Mas ele fala assim, não é por pedir, por jejuar ou merecer. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, né, existe uma medida de fé que ele compartilha conosco. Então, a gente crê e recebe nisso, e a gente começa a viver essa nova vida em Deus. Amém? Mas não é apenas nisso. Sempre vem por receber a palavra de Deus com o coração aberto. Percebeu a diferença? Então, vale salientar que a insistência em meditar na palavra vai levar a fé a crescer. Então, é aí que a gente começa a esticar a nossa fé. Amém? E como que podemos liberá-la? Já em Marcos, capítulo 11, versículo 23, ele fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Existem alguns momentos na nossa vida que a gente vai precisar ter autoridade em Deus. E a autoridade em Deus a gente só tem se a gente tiver fé e convicção e não duvidar daquilo que a gente professar. Então, não sei se você já teve esses momentos e se não teve, almeje ter esses momentos. É importante todos os dias, inclusive, a gente declarar a palavra de Deus. Amém? Então, a gente ora, medita no Senhor, mas a gente declara a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, tem como, vocês conseguem entender como que encaixa você declarar algo do Senhor, embora esteja dentro da palavra de Deus? Porque você não vai declarar algo que está fora da palavra de Deus, amém? Então, a gente declara e subentende que a gente está declarando algo que está dentro da palavra de Deus. Mas se dentro do seu coração tiver dúvida, é como se aquilo dali você estivesse anulando. Você precisa declarar em fé, com convicção. Amém? E aí eu falo mais uma vez. Teve um culto que o pastor estava ministrando e ele começou a dizer assim, amados, creia que você recebeu e manifeste agora alguma alegria, como se você estivesse recebendo agora. Eu olhei assim, eu mesmo já pulei, que eu já tenho esse costume, então ali eu pulei, festejei, porque para mim ali eu já recebi. E quando eu olhei para o lado, nem todo mundo tinha feito a mesma coisa. Eu não estou nem aí se as pessoas pensam que eu estou pagando um mico, já passei disso daí, eu não ligo. Mas eu fico triste, porque é ali naquele momento, você recebe em fé, e no tempo certo aquilo dali vai se manifestar. Amém? Então, você não tem que ter vergonha. No reino de Deus, no Espírito, você já recebeu aquilo dali. Então, você não tem que ficar envergonhado. Amém? Então, primeiro, a gente tem que receber aquilo dali em fé. Amém? Então, a gente não pode anular. Então, é a mesma coisa que você declarar. Você está orando aquilo dali, você está declarando a palavra, mas se você fizer aquilo dali, mas dentro de você tiver, eu não recebo isso daí não vai acontecer, você está anulando.
Então, a mesma coisa. Eu, particularmente, vou falar mais uma coisa. Assim, quando eu cheguei aqui, compartilho apartamento com outras estudantes, e aí o que acontece? Estava todo mundo trabalhando e eu estava sozinha em casa. E eu tinha um direcionamento de quando eu viesse para cá, Deus iria me prover em todas as áreas. Amém? E eu queria continuar exercendo a minha profissão. E aí, assim, quando eu cheguei, eu realmente orei e falei de maneira bem específica de como que eu gostaria que fosse o meu trabalho. Mas sempre quando eu orava, eu dizia, Senhor, mas eu recebo o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem muito mais daquilo que eu acabei de falar. Então, Senhor, eu não quero te limitar. Eu orei conforme o meu entendimento natural. É aquilo que me alegra. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais para a minha vida. Eu não sei como vai ser, mas eu agradeço. Mas é uma alegria tão grande, minha gente, tão grande, que ali na cozinha eu estava fazendo minha comida e ali eu pulei. Eu gosto muito de estar sozinha, porque eu me sinto à vontade. E ali eu comecei a pular em fé. Preste atenção no que eu estou falando, amém? E ali eu comecei a pular em fé. Sendo que naquela atitude que eu tive, em espírito, eu ativei algo. E ali a chave virou. Vão pegando o que eu estou falando. A chave virou. E ali eu comecei a ter um riso que eu não conseguia parar. Eu comecei a chorar. E era um riso do Senhor. E, gente, era como se fosse que ali eu tivesse recebido. E ali eu comecei a chorar. E eu percebi, Senhor, obrigada, porque eu já recebi. Eu não sei onde é esse trabalho, mas eu sei que o Senhor já preparou para mim. E ali eu pulei, eu festejei e eu recebi. E fiquei despreocupada. E hoje, para a glória de Deus, eu estou nesse lugar. Amém? Eu já tinha testemunhado isso no Inside. Se você que ainda não veio, não perca nenhum Inside. Amém? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos não, de fato é isso. Então, a gente ora. Então, a gente está aprendendo o quê? Que fé é o quê? É um estilo de vida. A fé é algo que a gente precisa ter uma convicção. Se faz necessário a gente ter um entendimento do que nós somos, do que nós temos e que nós podemos em Deus através da palavra. E naquilo que a gente não tiver entendimento, a gente perece, de fato, por falta do conhecimento. E é nessas áreas que a gente deixa de expandir e não consegue ajudar os nossos irmãos. E essa palavra expansão aqui para a igreja não é só de alargar, é expandir. Então, a partir do momento que a igreja expande, quem é a igreja em primeiro lugar? Somos nós, né? Então, a igreja expandindo, ele está falando diretamente que somos nós. Então, um ajudando o outro, a gente expande. A gente entende que a fé, a maneira como ela vem, é o quão exposto nós estamos à palavra de Deus. Então, nós somos expostos através de ministrações, através de louvor, amém? Através de literatura, da própria palavra de Deus. Então, existem N formas de como o Senhor pode nos comunicar e alimentar o nosso espírito. Quantos sabem que nós somos um ser trino? Não sei se vocês sabem, né? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E quando ele disse façamos, ele falou no plural. Então, ele já falou em 3 dimensões, que é o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós somos um ser trino. Então, a gente é o quê? Essencialmente um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E de todas essas formas, a gente precisa o quê? Alimentar o nosso espírito. E uma das formas que a gente alimenta o nosso espírito é o quanto que a gente consome a palavra de Deus. Amém? E de quantos nós somos expostos em Deus. Amém? Eu vou fluindo, viu? Quem gosta de compartilhar. Então, a partir do momento disso, a gente chega um momento que o quê? A gente começa a estar cheio, e é o momento de o quê? Transbordar. Aleluia? Glória a Deus. Chega um momento de transbordar. E aí, como liberá-la? Como liberar essa fé? A gente já está cheio de Deus. Eu já estou pronto para declarar a palavra de Deus. Eu creio que eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu ainda tenho dificuldade de como liberar. Amém?
em Marcos 11, 23, ele fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. Então, é nesse momento que a gente está cheio, a gente declara a palavra. Amém? Sem duvidar no coração. Então, apesar de a fé ser uma convicção interior, ela é liberada por aquilo que dizemos. É preciso entender que a convicção, a certeza está no espírito, mas é liberada se declarar firmemente. Amém? Segundo Coríntios 4:13, ele fala, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém? Mas, que diz, a palavra está junto de ti, isso é em Romanos 10:8. Na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Amém? Então, vale salientar que, como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela é liberada quando se fala a palavra de Deus e não qualquer coisa aleatória. Amém? Então, a gente só consegue declarar a palavra de Deus se a gente tiver conhecimento da palavra de Deus. Amém? Imagine, se você não está exposto à palavra de Deus, você tem dificuldade de declarar. Isso é normal. E, amados, isso é uma coisa até que a gente pode até imaginar ou pensar. Existem pessoas que estão há anos na igreja, amém? Mas ela não procurou ter o costume de crescer no sentido de conhecimento de fato da palavra. Amém? Então, como eu falei, se a pessoa ela não tem o conhecimento da palavra, ela vai perecer. Perecer. Porque Deus é muito mais na vida dela, mas ela não conseguiu realmente ter o conhecimento daquilo que Deus tinha para a vida dela. E é nesse momento que ela dá brecha por outras vozes, né, não ser guiado. E aí ela deixa de desfrutar do melhor que Deus tem para a vida dela. Enquanto tem pessoas que acabou de aceitar o Senhor, né, mas é um amor tão genuíno, tão sedento, e quer se aprofundar tanto do Senhor, que a pessoa ela entra de cabeça e você vê o crescimento exponencial na vida dessa pessoa. Não é verdade? Então, você consegue entender que a gente não precisa, não é justo a gente dizer, fulano é tantos anos de igreja, assim, assado, mas o que define realmente a vida com o Senhor é a prática que ela tem nele, entende? Então, é nesse momento que a gente tem que estar realmente ciente de que a gente vai crescer e expandir no Senhor, quanto mais estivermos expostos nele. Amém? Quanto mais a gente procurar entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, é aí que nós vamos crescer. E aí, a gente passa a ter o conhecimento de que nós somos o quê? Mais que vencedores. Né? A gente já falou aqui várias vezes. E aí, em Romanos 8, do 35 ao 37, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deixa eu beber um pouquinho mais de água, por favor, só um minutinho. Amém? Então, nós somos o quê? Vitoriosos. Então, tribulações podem aparecer na nossa vida, mas quando a gente tem a convicção no Senhor, nós somos o quê? Mais do que vitoriosos. Então, amados, não há tribulação, não há angústia, não há nenhuma ansiedade que pode parar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente precisa se posicionar em Deus. Amém? Quando a gente posiciona em Deus, a gente não precisa necessariamente, como posso dizer, algo proposital. Veja se vocês conseguem me entender. A partir do momento que você já tem um estilo de vida, você não precisa fazer esforço, entre aspas, tá? Porque quando a gente já tem aquela prática de vida, é um estilo de vida, é natural a gente já ter determinados comportamentos. Enquanto que, quando a gente está no início, aí se faz necessário, sim,
a gente se moldar, ter o conhecimento da palavra, e o Espírito Santo ele vai nos ensinando. E aí a gente vai tendo essa prática, e depois isso daí vai se tornando natural no sentido de ter maturidade, essa é a palavra. Amém? Quando a gente já é aprovado em determinadas situações, a gente já cria maturidade, e aquilo dali já se torna natural, a gente já andar com determinada autoridade em nossas vidas. É totalmente natural. Amém? A tal ponto como, por exemplo, existe uma pessoa que está perto de você e ela chega e fala, eu estou com dor de cabeça. É automático. Deixa eu orar por você. Amém? Por quê? Porque é algo que já é natural você fazer. Você não precisa parar para pensar e dizer, meu Deus, será que eu oro por aquela pessoa? É natural, não é errado, tá? Isso já aconteceu comigo. Né? Eu estava conhecendo o Senhor e tudo mais, e vinha aquele impulso dentro de mim para fazer certas coisas no Senhor, inclusive no ônibus, né? E eu ficava questionando muitas vezes. Meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou ficando religiosa? Meu Deus, será que é isso, isso e isso? Por quê? Se a gente demorar muito, amados, a distração vai nos paralisando e a gente deixa de fazer aquilo que deixa para a nossa vida. Mas quando eu comecei, de passo em passo, a ousar em Deus, essas práticas que é pequena, vamos dizer assim, tornou natural. Você entende que isso daí está linkado à maturidade em Deus? Então, chega uma pessoa e diz, estou com dor de cabeça. Ela só falou, ela nem pediu oração. É natural para mim chegar e dizer, posso orar por você? Né? Ou então chega alguém está um pouquinho cabisbaixo, chego junto assim, eu disse, está tudo bem, eu posso te dar um abraço? É natural, porque isso é o quê? É um estilo de vida. Ou então, quando alguém chega com fofoca, alguma coisa assim, é o contrário. Eu chego assim, amados, não por nada não, mas eu estou ocupada, eu tenho que ir ali. Por quê? Eu não gosto de ouvir essas coisas, não entende? Então, eu gosto de me separar. É natural, e aí as pessoas vão percebendo, essa pessoa é diferente. E tudo que acontece com ela, existe provisão, existe crescimento, e as pessoas se achegam. Por quê? Porque elas querem mais de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E é nesse momento que a gente vai transbordando no Senhor também, amém? Então, cristãos são vitoriosos porque desfrutam da vida conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. De fato, vencemos sem lutar, porque Ele lutou e venceu por nós e nos entregou a sua vitória. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15, ele fala, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravizando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Amém? E sobre as dificuldades, eu citei algumas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ou qualquer outra coisa, amados, nada disso pode nos paralisar. Nada daquilo é superior ao poder que está em nós. Amém? Então, nada disso pode nos paralisar. Nada, nada, nada. E agora, só para fechar, antes de vir para cá, eu estava com a passagem comprada e estava muito feliz e tudo mais. A forma como tudo aconteceu para que eu pudesse vir para cá, de maneira que eu menos imaginava, com documentação, com visto. Em outro momento, quem sabe, eu posso compartilhar melhor sobre isso. Mas, amados, eu tive uma crise de ansiedade que eu nem imaginava que era isso. E foi a pior coisa na minha vida. Foi a pior coisa na minha vida, porque eu senti falta de ar, eu estava sentindo muito mal mesmo. Eu estava com a passagem comprada e veio o pensamento muito forte, assim, você vai estar só. E se acontecer alguma coisa, quem é que vai estar contigo? Não é? E veio vários pensamentos horríveis, né? E eu estava tentando dormir, e quando menos espero, eu entrei no cenário que veio vários pensamentos na minha cabeça, eram tantos ao mesmo tempo, tantos ao mesmo tempo, que eu não conseguia nem parar para pensar. Sabe quando vem algum pensamento? É normal a gente tentar tranquilizar aquele pensamento, não é? Mas quando vem vários de uma vez só, eu não conseguia nem parar para observar cada um, para eu poder organizar e dizer, não, isso daqui eu faço assim, isso daqui eu faço assado. Por quê? Veio tanto que eu não conseguia nem organizar aqueles pensamentos. Então, foi algo que eu nunca passei. E foi quando eu comecei a ficar muito aflita, eu me levantei e fui à cozinha.
E ali eu me senti, de fato, só entre aspas, né? E eu percebi que eu estava mal. Se eu chamasse ajuda, ninguém iria me entender, porque era algo que estava dentro de mim e eu estava sem entender. Eu já estava perdendo os sentidos, né? Eu já não estava toda formigando. E ali, naquela mesma hora, quando veio aquele pensamento que eu estou sozinha, aí o Espírito Santo, que é o nosso amigo fiel, amém? E ele, sim, está sempre conosco, porque o Senhor disse, eu preciso ir para que venha um outro. E esse outro sempre vai estar com você, que é o Consolador. Não é? E aí veio isso dentro de mim. E quando ele veio, aí eu fui e disse, Senhor, me ajuda. E quando eu falei isso, ele veio e me trouxe o discernimento. Repreenda esse espírito de medo. E aí, na mesma hora, aquilo que eu pratico nas outras pessoas, eu impus as mãos sobre mim, apontei com a outra mão, né? Apontei com a outra mão e, amados, eu realmente falei com toda a autoridade. Amém? E eu entendi que não era um espírito, eram vários, né? Então, eram vários. Era espírito de medo, de opressão, espírito de morte. Eram vários. Então, eu tive esse discernimento. Então, eu, com toda a autoridade, com toda a raiva que veio ali naquele momento, eu me posicionei e eu lembro. Eu coloquei a mão assim e apontei. E eu disse, espírito de medo, de opressão e de morte, caia por terra no poder e na autoridade que existe no nome de Jesus, porque aquilo que Deus tem para a minha vida, você não vai paralisar. Então, saiam todos. Por um caminho tu viesse, mas por 7 tu vai sair. Tu nunca mais vai voltar. Pegue tudo que eu sei, todos eles, e vão agora, no nome de Jesus. E me deixem em paz. E quando eu falei isso, na verdade, na hora quando eu me posicionei, comecei a falar, viu? Não foi um pensamento, não. Você tem que se posicionar, viu? Existem momentos que você precisa falar com autoridade. Da mesma forma que a gente declara em Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida, existe um momento que você tem que ter autoridade e falar de frente para o inimigo, tá bom? E aí, naquele mesmo momento, eu fui e repreendi. Quando eu comecei, a paz já estava chegando. E quanto mais a paz vinha, mais autoridade eu tinha, mas eu precisei falar. E aquilo dali eu fui, falei, e quando eu terminei de falar, achei que eu estava exausta e cansada. E aí eu voltei para a cama, e minha mãe estava no mesmo quarto que eu. E aí eu compartilhei rapidamente, mas minha mãe estava tão cansada do dia, que ela não conseguia não orar comigo. Porque, embora eu já tivesse orado, eu queria alguém ali naquele momento para fazer uma oração em concordância. Amém? Quem sabe, em outro momento, eu vou explicando os tipos de orações. Mas só para que vocês possam dizer, existe uma oração específica em concordância. E ali ela estava tão cansada que, mesmo assim, mais uma vez, eu orei sozinha. Eu disse, mãe, eu só preciso que a senhora fale amém. Porque amém é assim seja. E aí eu fui e comecei a falar, né? E ela, amém, amém, e tudo mais. E a paz foi chegando, a paz foi chegando, a paz foi chegando. Então, vocês conseguem entender que não existe nada que pode paralisar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E isso daí é só o início do que Deus tem para a minha vida. E eu declaro, amados, na vida de cada um. Grandes coisas acontecendo na vida de vocês. Coisas que vocês menos imaginam sendo acrescentada, abundante na vida. E que esse tempo de 2023, eu declaro que, de fato, vai ser um ano de expansão, amados. Em nome de Jesus. E agora eu gostaria de pedir para todo mundo aqui estar em pé. E gostaria de chamar o louvor também. E, amados, da mesma forma como já aconteceu comigo, eu queria que você, em fé, depois dessa, né, que a gente entendeu do que é um estilo de vida, do que é fé, do poder que existe da hora da gente declarar, eu queria que realmente você ficasse à vontade e você declarar aquilo que você realmente está esperando no Senhor e aquilo que está dentro da palavra de Deus sendo manifesto na sua vida. Amém? Então, que você realmente, onde você estiver, você consiga declarar e já tomar posse em Deus do que Ele tem. E aí você pode festejar, porque eu vou festejar aqui na frente, amém? Porque eu creio, aleluia, que esse ano grandes coisas vão acontecer na minha vida e eu estou muito feliz. Aleluia! Então a gente tem que pular e festejar, amém? Aleluia!